5h30 da tarde, estamos de volta aqui na programação da PAN com o 3 em 1. E olha, gente, desde as primeiras horas da manhã em Roraima está em curso uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União em cumprimento a mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. A operação Desvide-19 tem o objetivo de desarticular um suposto esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares. Os valores eram destinados ao combate à pandemia da Covid-19 no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Roraima. Policiais federais deram cumprimento a 7 mandados de busca e apreensão em Boa Vista. Entre os locais está a casa do senador da República e vice-líder do governo, Chico Rodrigues. Hoje, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse que se alguém andar fora da linha em sua gestão, levará uma voadora no pescoço. Bolsonaro tocou no assunto justamente ao informar a claque que a Polícia Federal estava realizando uma operação em Roraima. Josias de Souza, você começa essa rodada. Olha, não será por falta de pescoço que o presidente Bolsonaro vai deixar de levar adiante o seu compromisso de dar uma voadora em quem andar fora dos trilhos da moralidade à sua volta. O presidente celebrou ali com os seus devotos, na frente do Alvorada, a ação da Polícia Federal em Roraima. A PF está lá em Roraima hoje, ele disse. Para mim não tem Lava Jato, no meu governo não tem, porque botamos gente lá comprometida com a honestidade, com o futuro do Brasil. O diabo é que os rapazes da Polícia Federal estavam realizando uma batida em Roraima na casa do senador Chico Rodrigues, que é do DEM, suspeito de envolvimento em fraudes estimadas em 20 milhões de reais, dinheiro destinado ao combate à pandemia do coronavírus. E, embora ele seja vice-líder do Bolsonaro no Senado, por enquanto, não há vestígio de intenção do presidente de golpear o senador com uma voadora. Ao contrário, a cabeça desse vice-líder continua lá, equilibrando-se sobre o pescoço normalmente. O convívio do Bolsonaro com personagens que ele prometia combater deixa o presidente meio sem nexo. Para ser levado a sério, o Bolsonaro teria de dar uma voadora no pescoço dos líderes do governo na Câmara e no Senado, porque o Ricardo Barros e o Fernando Bezerra são alvos da Lava Jato. Mereceriam voadoras também, pelo menos 3 ministros. O do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é réu num caso de desvio de verbas eleitorais. O do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é condenado por improbidade administrativa. O da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que pleiteia agora um acordo com a Procuradoria depois de confessar ter feito Caixa 2. Bolsonaro precisaria distribuir voadoras também em casa. 2 dos seus filhos, o Flávio e o Carlos, estão enrolados em casos de desvio de verba pública em casas legislativas. No limite, enquanto não explicar a origem dos 89 mil que o casal Queiroz depositou na conta da sua mulher, o Bolsonaro vai ter que se autogolpear com uma voadora. Ou seja, o melhor que o presidente tem a fazer, nesse momento, é evitar essa pose de limpinho. Essa pose não pertence mais a ele. Como nos disse aqui, numa entrevista, o senador que nós ouvimos na segunda-feira, o senador Major Olímpio, o presidente perdeu esse discurso da moralidade, do combate à corrupção. Ele não tem mais esse discurso. E não adianta tentar fazer a pose, porque a pose não lhe pertence mais. O presidente, por conta dessa companhia, que, a meu juízo, ele agregou ao seu governo sem retirar disso nenhum proveito, porque ele encostou o seu governo no centrão, mas não está obtendo os votos de que ele necessitaria para aprovar reformas no Congresso, por exemplo. Então, ele atraiu para si o ônus sem se aproveitar do bônus, mas a pose de limpinho já não orna com o presidente. Thaís Oyama. O Paulo, como é mesmo o nome aí do vice-líder do governo? O nome do vice-líder, deixa eu checar de Roraima. aqui. Pode, Chico Rodrigues. Então, Chico Rodrigues, pronto. É isso mesmo. Depois eu quero falar dele. Mas eu queria falar antes que o seguinte, esse conceito aí de combate à corrupção do presidente Bolsonaro está cada dia mais elástico, né? Porque, lembrando algumas coisas, em dezembro de 2018, antes dele assumir, quando surgiu o escândalo da rachadinha, o presidente, fez uma live e daí
isso parece que faz tanto tempo, né? Mas ele disse isso mesmo. Ele disse assim, ó: se algo estiver errado, seja comigo, seja com meu filho, seja com Queiroz, que paguemos a conta deste erro, porque nós não podemos comungar com o erro de ninguém. Desde então, tudo que ele fez, ou tentou fazer, né, foi evitar, impedir o avanço das investigações sobre o filho dele, Flávio Bolsonaro, sobre Queiroz, sobre ele próprio. Mais tarde um pouco, quando a Folha de São Paulo revelou que o ministro do Turismo, ele estava envolvido naquele esquema, estava acusado de envolvimento no esquema das mulheres laranja, aquelas candidaturas de fachada, o Marcelo Álvaro Antônio, o presidente Bolsonaro, que naquela época se reunia com jornalistas ainda, né, fazia aqueles cafés da manhã, ele disse num desses cafés da manhã, disse assim, que tomaria uma decisão dependendo do rumo das investigações sobre o ministro. Falou: podem ter certeza que uma decisão será tomada. Lamento, mas uma decisão terá que ser tomada. Bom, o ministro foi indiciado ao fim das investigações e nada aconteceu com ele. Depois o ministro foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais, o Marcelo Álvaro Antônio, e nada aconteceu com ele. Até hoje o ministro Marcelo Álvaro Antônio continua no governo e nada aconteceu com ele. E eu queria lembrar, então, que esse Chico Rodrigues, que é o vice-líder do governo, não é apenas o vice-líder do governo Bolsonaro. Ele é uma pessoa próxima do presidente Bolsonaro, tão próximo que ele herdou o abacaxi do Léo Dias, do Léo, como é o nome dele? O Léo Índio. O Léo Índio vem a ser o sobrinho do presidente Bolsonaro e muito próximo do filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Os dois, inclusive, Léo Índio e Carlos Bolsonaro, já moraram juntos. Então, o Carlos Bolsonaro, que é muito próximo dele, tentou, lá no início do governo, montar aquela tal de ABIN paralela, do qual o Léo Índio faria parte. Essa ABIN paralela, como a gente sabe, seria chefiada por aquele delegado Ramagem, que também o Bolsonaro tentou emplacar na Polícia Federal e foi impedido pelo STF. Então, o Léo Índio não conseguiu assumir essa ABIN paralela, porque essa ABIN paralela nunca foi criada. Aí, a pedido do Carlos Bolsonaro, tentaram empurrar ele para a Secretaria de Governo, que era então chefiada pelo general Santos Cruz. O que aconteceu foi que o general Santos Cruz não topou. Ele disse para o Bolsonaro que não poderia ficar com o Léo Índio para aquele cargo, DAS-6, porque o Léo Índio não correspondia nos quesitos mínimos, ele não tinha curso superior. O DAS-6 é uma posição bem paga e exige algumas coisas que o Léo Índio não tinha. E foi aí que começou, inclusive, a grande briga que resultou na queda do ministro Santos Cruz, o general Santos Cruz. Foi o Léo Índio o pivô. E é esse mesmo Léo Índio que, então, não dando certo nem aqui nem lá, foi empurrado para o gabinete do aliado Chico Rodrigues. Então, vamos ver se esse aliado, que abrigou, inclusive, o Léo Índio, vai tomar uma voadeira mesmo do presidente ou vai ter o mesmo destino que tiveram outros tantos até hoje. Você, Constantino? Vamos lá, Paulo. Primeira coisa, celebrar que a polícia continua na rua combatendo indícios de corrupção. Segunda coisa, né, lembrar que o Covidão vem aí. Nós já temos problemas em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima e por aí vai. Nós só não temos problemas aparentes ainda no governo federal, né? Essa é a dura realidade de alguns que têm abstinência, talvez, da época do PT. Nós temos 22 meses quase de governo sem escândalo, né, de corrupção. E outro dia mesmo conversava com um grande empresário e ele me dizia que no ramo dele, que era comum ter achaque, ter tentativas de desvios, de suborno e tudo mais, isso realmente tinha cessado, né? Então são evidências anedóticas que você vai colhendo, mas de fato parece que alguma coisa mudou. Então a gente tem que tomar certo cuidado com o argumento carnal, né? O argumento carnal, para quem não lembra ou não sabe, é do filósofo, né, alguma coisa assim, Leandro Carnal, que comparava aquele que dá um dinheiro para a cervejinha do guarda, que está, por exemplo, aplicando a indústria da multa, né, regras excessivas e tudo mais, com o petrolão ou o mensalão. Né, são todos corruptos. Então se não existe alguém 100% limpinho, então quem somos nós para acusar a quadrilha petista que tomou de assalto o Estado brasileiro, corrompeu todo o Congresso e levava o Brasil em direção à Venezuela, não é mesmo? Então é preciso tomar algum cuidado com isso, né? Outra coisa importante, a política não é o ambiente dos limpinhos, esse que é o ponto. Outra coisa importante para destacar aqui
é que há uma certa incoerência, que eu já apontei algumas vezes, daqueles que ou acusavam o governo, o presidente, de ser autoritário, né? Oh, meu Deus, ameaça fascista, vai atropelar o Congresso e tudo mais, ele é um autoritário. E, ao mesmo tempo, cobravam do governo o quê? Diálogo, articulação, ter que negociar com o Congresso eleito. Essas mesmas figuras, de repente, começam a condenar qualquer tipo de aproximação que o presidente faz com esse Congresso eleito que aí está. Então eu quero lembrar que esse sujeito de Roraima é do partido do Rodrigo Maia, ele é do DEM. Né? Então, assim, eu quero saber o seguinte, se esse for o critério de eliminação, eu quero saber o que vai restar, com quem que o presidente Bolsonaro vai poder articular, né? Porque realmente não está restando muita coisa. Né? Os caciques todos do PSDB estão encalacrados com a justiça e o resto a gente sabe. Né? E a esquerda, obviamente, além da corrupção, tem o fator ideológico totalitário, sai fora. Né? O Brasil não quer virar a Venezuela ou a Argentina. Então resta muito pouco. Resta esse tal centrão que detém poder, que foi eleito e que tem aí um monte de suspeita de escândalos. Então, é a realidade, é uma coisa assim que, de novo, eu condeno uma ala do bolsonarismo, sim, que fez um discurso eleitoral, em campanha, muito jacobino, muito purista. Né? Mas isso aí era fadado à decepção, né, dos ingênuos. Eu escrevi sobre isso lá atrás, porque alguém acha que o governo vai conseguir governar sem o Congresso? Nem desejamos isso, né? Espero eu. E o governo vai comprar com o mensalão, com o petrolão, o Congresso? Não está acontecendo. Então, eu quero saber qual é a alternativa, mas essa pergunta nunca tem resposta. Muito bem.